Boa tarde, quarto ano. A nossa aula hoje, a gente vai falar um pouquinho, é uma aula de ciências, onde o nosso tema vai ser a degradação do solo. O que significa essa palavra, degradação do solo? Degradação é quando o solo vai se tornando pobre, ele vai perdendo seus nutrientes. É um problema ambiental, ó. Consiste em tudo aquilo que está relacionado com a destruição do solo. Por exemplo, a erosão, o empobrecimento do solo, a contaminação, a desertificação. Estes problemas são considerados mais graves decorrentes da degradação do solo. Então, o solo vai se tornando aí um solo pobre, um solo destruído. Quando a gente fala de degradação do solo, existem algumas causas. Então, a gente vai ver que daqui a pouco as causas. Vamos falar um pouquinho sobre os efeitos desses problemas, o que causa no meio ambiente. Quais os efeitos desses problemas ambientais para o nosso dia a dia? O problema é que o solo ele perde a sua capacidade de produção, afetando a produção de alimentos. É um solo que não consegue mais produzir alimentos. É um solo que também pode contaminar os lençóis freáticos de água. Nós sabemos que abaixo do solo, como nós vemos aqui na imagem, a gente tem os lençóis freáticos de água, né? Dependendo do problema, dependendo da degradação do solo, pode atingir sim os lençóis freáticos de água. Então, como a gente estava falando, existem as causas. Uma das causas é a erosão. O que é a erosão? A gente vê aqui uma imagem onde tem erosão. Erosão são esses buracos presentes no solo. O que causam esses buracos? Eles são causados pela ação da chuva, pela ação da água, né? Pode ser a água da chuva, pode ser um outro tipo de água, às vezes uma enxurrada, a ação do vento e do sol. Por que acontece a erosão? Porque ó, aonde tem mato, não tem erosão. Aonde não tem, existe a erosão. Todo mato, uma grama, uma árvore, qualquer coisa, ele serve como proteção para o solo, ele serve para proteger o solo. À medida que o solo fica aberto, ele pode sofrer erosão, que são esses buracos aqui, tá? Então, a erosão é um desgaste do solo, provocado pela ação da natureza. A gente vê muitas encostas de barranco que acabam desmoronando, causando desastres, e tudo isso acontece porque esse solo ele fica desprotegido, ele fica sem a sua mata nativa, tá? Aqui, ó, um outro modelo de erosão do solo, ó. Um desmoronamento de terra, ocasionado justamente por isso, porque o solo ficou sem a sua proteção. Um outro problema relacionado à degradação do solo é o desmatamento. O que é o desmatamento? O corte de árvores, né? O processo de destruição das matas sem controle. Então, a gente vê uma foto aqui, ó. Uma parte a gente vê que tá cheio de matas e a outra parte ela está desmatada. O desmatamento ele ocorre para que o homem possa construir. O problema é que ele vem acontecendo de maneira irregular, de maneira descontrolada. O homem precisa, às vezes, desmatar para fazer plantios, para criar gado, para construir, tá? Então, é uma forma também de degradação do solo. E a gente vê uma outra imagem, ó, sobre o desmatamento, ó. A gente vê madeiras aí, né, que foram desmatadas. E é uma situação ambiental bem grave, né? Os cientistas eles estão muito preocupados ultimamente com o desmatamento da Amazônia. A gente vem passando por essa pandemia e a pandemia fazendo um relacionamento ambiental, a pandemia ela foi causada, esse coronavírus, a gente sabe que ele veio, né, de uma interação de morcegos e tudo isso ocorre porque o ser humano ele vem degradando a natureza, né? O ser humano, há um tempo atrás na China eles passavam fome e essa fome levou com que as pessoas comessem animais silvestres, o morcego, tem um outro animal que eu não tô, pangolim, o pangolim, né? Que ele faz parte também desse ciclo do coronavírus. E atualmente os cientistas eles estão muito preocupados porque eles estão dizendo que se continuar o desmatamento, outras pandemias virão no mundo. E, inclusive os cientistas eles estão bem focados no desmatamento da Amazônia, tá? E uma outra forma ainda de degradação do solo são as queimadas.
Na agricultura, a queimada ela é bastante utilizada. A gente sabe que para plantar, o solo ele precisa estar livre dos matos, precisa estar livre daquela vegetação, né? Então, muitas vezes o ser humano ele coloca fogo na mata para poder limpar, com o objetivo de depois fazer uma plantação. Mas isso é muito prejudicial, porque o calor vai queimar os nutrientes e vai matar os seres microscópicos que ajudam na fertilização dos solos, tá? Isso deixa o solo exposto à erosão. E, por último, a gente vai ver a poluição do solo, né? Então, a poluição do solo, ela acontece devido à posição, infiltração, acúmulo de substâncias que alteram a ocupação natural do solo. Pode acontecer pela ação do homem ou por fenômenos naturais, às vezes uma chuva que leva o lixo de um lugar para o outro. Os poluentes que contaminam o solo, eles podem ser feitos pelos agrotóxicos, que são os produtos usados às vezes para ajudar na produção de alimentos. Outra coisa que pode ocasionar é o esgoto doméstico, o lixo, resíduos industriais e fertilizantes utilizados no solo. A poluição do solo pode causar a inviabilização da sobrevivência das plantas e animais, a alteração dos ciclos bioquímicos e a alteração na qualidade do solo, tá? E a gente vê aqui, que a poluição do solo, ela pode ter duas origens. Ela pode ter a origem urbana, né, quando a gente vê o lixo depositado, e ela pode ter também uma origem agrícola. A gente vê um avião que ele está colocando fertilizantes ou agrotóxicos nas plantas. Isso também pode ser uma maneira de poluição do solo, tá bom?